Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. O escolhido da vez foi o Stratos em sua versão Cartoon Collection da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. É isso aí, mais um personagem cartoon aqui para nossa coleção. A gente conseguiu mais esse exemplar aqui e obviamente a gente iria trazer o seu review. Curioso ser o Stratos, né? O Stratos tem sido meio arroz de festa aqui no canal ultimamente, tem aparecido em um monte de vídeos aí, várias versões, né? Mas é um personagem bem legal, eu curto bastante ele, o Rei de Avion, o reino dos homens pássaro que fica lá nas montanhas místicas de Eternia. Vamos passar aqui para falar da sua cartela, que a gente já viu algumas vezes já em outras figuras cartoon, mas vale relembrar. Temos aqui em termos de formato parecido com o que a gente já tinha na linha Origins comum, que fazia alusão aí às cartelas da linha Vintage, porém aqui nós temos uma arte diferente. Temos um castelo de Grayskull Filmation aqui ao fundo. O logo também é He-Man and the Masters of the Universe. Para os estadunidenses, para a América do Norte lá, é até diferente. Para a gente aqui, que a linha Origins comum também estava vindo com esse logo, não tem muita diferença. Mas aqui é o logo da animação, né? Que tem o nome do He-Man junto. Além disso, temos aqui o nome do personagem. Não tem uma tradução dele, porque aqui pra gente também ele sempre foi Stratos. Ele aqui dentro do blister com a bolinha, como era nas figuras vintage mesmo. Mini comic ali ao fundo e o cetro de Avion como acessório. Quando a gente vira, temos como sempre uma arte muito legal aqui, fazendo alusão a um episódio da Filmation. Aqui era o Reino do Monstro, em que os guerreiros heróicos enfrentam o Molcron, que é um monstro que o esqueleto queria libertar, e para isso ele precisava do cetro de Avion. Legal, aqui nós temos o Stratos e os demais guerreiros de Avion batalhando aí contra os vilões, e até temos a Delora aqui, que é a esposa, é a rainha de Avion, né? A esposa do Stratos. Lembrando que lá tinha duas personagens, vamos assim dizer, famosas, femininas, né? Tinha a Delora, que é a esposa do Stratos, e tinha a Hawk. A única diferença entre elas era basicamente a cor do cabelo. A Delora tinha cabelos loiros e a Hawk era ruiva. Aqui na parte de baixo nós temos algumas características da figura e o checklist das figuras cartoon que são contemporâneas aqui. A Tila e o Mandíbula, que vocês já viram reviews aqui no canal, e agora aqui o Stratos e o Aquático, que em breve chega aqui pra gente também. Na parte de baixo, questões legais e de segurança, inclusive selo do Inmetro. Curioso, né? De certa forma essas figuras não vieram oficialmente, vieram, enfim. E a gente conseguiu aqui, temos aqui até um selo do Inmetro, né? Então, quando a gente vira aqui, então, a gente pode agora, enfim, abrir essa cartela aqui e ver como é que ficou esse personagem em sua versão de desenho animado. Então, bora lá. Ao abrir a embalagem, a gente já encontra aqui a mini comic que acompanha. É uma mini comic que tem na capa o Aquático e o Stratos, os dois personagens aqui dessa segunda leva na Wave. E aqui nós temos a Aventura, que infelizmente nessa versão internacional não tem os balões de texto. Eu acho uma grande mancada da Mattel isso aqui, não mandar, deixasse pelo menos na versão em inglês mesmo, que na América do Norte tem, né, pelo menos pra gente poder entender um pouco da historinha, e que parece ser uma aventura bem legal, porque temos aqui a participação do povo de Avion, tem o pessoal, o povo submarino lá do Aquático também, participação da Feiticeira, do Mentor, do Gorp, do He-Man, uma pena, né? E temos aqui o checklist das figuras cartoon, todas contemporâneas aqui. Além disso, temos aqui o manualzinho que é aquele que a gente já está habituado também, onde nós temos as partes escurecidas aqui, as partes que você pode desmontar, né? Esse cinza escuro você pode então remover os braços, a cabeça, as botinhas, separar aqui a figura na base da cintura, bem legal, bem como a gente está habituado já a ver na linha Motu Origins. Prontinho, aqui está ele, nosso monarca de Avion, já liberto da sua cartela, para a gente ver melhor os seus detalhes. A gente começa falando aqui da sua altura, como sempre. A gente tem aqui por volta de uns 15 centímetros. Tá dentro aí da escala, dentro do esperado, como normalmente eu falo, especialmente porque
esses Cartoon aqui, eles são um pouquinho mais altos que os primeiros Origins que saíram. Normalmente eu brinco, né, os Origins originais, porque eles têm esse torso maior aqui, um pouco mais alongado, e as pernas aqui são mais eretas, são mais retas. Nos primeiros Origins as pernas eram um pouquinho mais curvadas aqui, para lembrar exatamente como eram as figuras vintage. Então por conta disso ele ganha alguns milímetros aí, se comparado, por exemplo, às primeiras figuras da linha Origins. Mas é o que a gente espera aqui para a linha Cartoon. Aliás, esse Stratos aqui, ele tá com um grande reaproveitamento de bases e não poderia deixar de ser. Mestres do Universo é meio que baseado nisso. E aqui a gente tem um reaproveitamento de muitas partes, especialmente do esqueleto, vamos assim dizer, porque aqui nós temos inclusive as mesmas botas que a gente já viu no esqueleto, mas está dentro do esperado aí, pelo que a gente teria na figura, porque o Stratos Filmation usava botas também, diferente da sua versão da figura vintage, que tem os pés descalços, inclusive tem aquele pezinho de meia, né, aquele pé sem dedos, que normalmente eu brinco também, que é o pezinho de Turma da Mônica. Além disso, temos então essas pernas aqui, que são mais retas, novas esculturas, musculaturas da linha Cartoon, então o pessoal está reaproveitando, a Mattel está reaproveitando essas bases aí, exatamente porque os personagens são todos meio padronizados, né? Mesma coisa que a gente tem no braço, é o braço do esqueleto também, porque ele não tem o bracelete aqui quando você tira, por exemplo, a mãozinha. Então é aquele braço sem bracelete, o esqueleto não tem, o He-Man tem, então o antebraço aqui do He-Man tem aquele bracelete. Esse aqui não tem, então é um reaproveitamento aí do que a gente já viu na figura do esqueleto também. Como eu disse, também dentro do esperado para a linha Origins, não é? Motu tem muito disso e aqui não ia ser diferente. Fora isso, o Stratos é um personagem da lista A, é um personagem importante aí no cânone Motu, é o rei lá de Avon e tudo mais, mas ele tem um visual bem simples, especialmente porque na linha Vintage ele era das primeiríssimas figuras, quando a Mattel estava criando personagens com muitas bases repetidas, ou seja, com muito pouco material para trabalhar. Então lá eles pegaram o torso do Homem-Fera, o corpo do Homem-Fera e tal, colocaram uma cabeça nova, repintaram para poder criar um personagem novo. Aqui a gente tem o que foi se seguindo, porque o Stratos tem essa aparência, ele tem um visual bem simples, inclusive aqui ele não tem os pelos esculpidos, nem no torso, nem nas costas, nem nas pernas, nem nos braços. Ele é todo liso aqui, tapado, um cinza tapado, dá até a impressão de que ele não tem pelagem como a sua figura vintage, assim que ele está vestindo um colã cinza aqui, né? Um colã dessa cor cinza aqui. Porque na animação era assim, né? Tinha que ter um visual simplista. E aqui está representando muito bem. Por isso que eu não critico de forma alguma essas figuras Cartoon por serem simples, porque era assim que o desenho animado era, né? Tinha que facilitar a vida dos desenhistas, dos animadores, né? E aí a gente vem aqui, a escultura da cabeça, também lembra muito a figura vintage. O Stratos é um dos personagens Motu mais bem representados na Filmation, porque ele está muito parecido com o que ele era na sua versão da figura vintage mesmo. Mesma coisa aqui, o capacete vermelho, viseira do capacete azul, os olhos pretos aqui, os visores do seu capacete pretos, aqui o seu lábio, o nariz e a barba cinza, e com essa cara de gente boa. O Stratos é um personagem gente boa, né? Ele tem cara de ser um cara legal, bem interessante, né? Temos aqui esse coletinho que, diferente do personagem vintage que fecha aqui mais na barriga e tal, ele tem esse formato aqui, é mais aqui no seu peitoral, a mais a parte do peito aqui dele, tem o jetpack aqui atrás também. Eu até tentei ver se dava para tirar, a gente até vê que é meio encaixado aqui, mas ao que parece está colado. Então se você quiser tirar esse colete, você tem que tirar o braço, tem que tirar a cabeça, e aí você consegue tirar o colete aqui do corpo dele, né? Aí você pode tirar pelo braço e tal, para você conseguir tirar, porque ele não tem nenhum ponto aqui que você possa destacar para você tirar o coletinho, ele ficar sem precisar desmontar a figura. Como vocês viram, ela é desmontável também, como todas as figuras Origins, tem partes intercambiáveis também, enfim, tá tudo dentro do esperado e tudo muito legal, porque é assim que a figura tinha que ser mesmo. Vamos falar agora das articulações da figura. Como é uma figura básica, obviamente vamos ter o básico das articulações aqui, e que é mais do que suficiente aqui para esses personagens, né? Nós podemos mover a cabeça para os lados, pode subir até aqui, pode descer, então o formato do capacete não atrapalha você subir e descer a cabeça. Então aqui na ball joint, que é o encaixe, temos articulação aqui do braço junto ao tronco, aqui no ombro, que pode subir até aqui, pode girar
360 graus. Temos a articulação aqui no cotovelo, aquela dos Origins que a gente já conhece, que é simples, mas é bem eficaz. Aqui você pode dobrar, pode girar para os lados. Aqui as penas do bracelete dele não atrapalham, então, né, você consegue dobrar tranquilamente o braço dele aqui. Ele tem articulação aqui na cintura, que pode girar para os lados, a articulação aqui junto ao quadril, nas pernas, pode abrir até aqui, pode ir para frente, pode abrir até aqui também. Ele vai até aqui para frente, vai até aqui para trás. Aí o que atrapalha um pouco é o formato da escultura do calção dele, mas tudo bem. A articulação aqui no joelho também simples, parecida com a do cotovelo, que além de dobrar, também gira para os lados. E cortezinho da bota aqui também, gira para os lados. E aqui no calcanhar, pode descer, pode subir e pode girar para os lados. Enfim, uma figurinha bem articulada aí, com todas as articulações de uma figura básica de Motu Origins, e está muito bem representado aqui. Vamos falar de acessórios, e o Stratos vem com um, finalmente, né? Difícil uma figura do Stratos vir com acessório. Normalmente, desde a linha Vintage, ele vinha sem nada, vinha de mãos abanando. Agora ele tem um acessório sim, que é exatamente o cetro de Avion. Em seu formato, obviamente tinha que ser, né, do formato da Filmation, aqui o formato cartoon, que nós temos aqui essa caveirinha com chifres aqui desenhada, as pontas aqui dela. É feito num material aqui, num plástico amarelo meio dourado, dá um tom meio metálico, a aparência ficou bem bonito. Não tem pintura nada, mas tem escultura mesmo. Olha aqui que legal, da caveirinha aqui, os detalhezinhos aqui no encaixe das pontas, bem interessante. Tem aqui também escultura aqui no meio, umas ranhuras, e aqui a gente vai descendo também. Ou seja, está super bem feitinho. E como eu falei, uma grande vantagem, finalmente o Stratos tem um acessório, né? E pode segurar, porque normalmente o Stratos vem com as mãos abertas, né? Então agora não, agora dá para ele segurar aí o cetro de Avion e poder batalhar contra as forças do mal em Eternia. E chegou aqui agora o momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação. E nesse aqui a gente vai ter várias versões de Stratos para comparar. Eu até não imaginava que eu tinha tantos Stratos aqui. Eu acho que depois de He-Man Esqueleto, o personagem que eu devo ter mais versões aqui é o Stratos. Então, bem legal. Quem vai gostar disso aí é o nosso amigo Norberto, que acompanha aqui o nosso canal, tá sempre comentando nos nossos vídeos. É um amigo das antigas, desde a época do Fórum Figuras de Ação, e o Stratos é o mestre do universo preferido dele. Até ele começou a comprar alguns exatamente por conta desse aqui, desse Stratos Cartoon aqui. Então, vamos comparar aqui o Stratos Cartoon, que é esse mais recente, com o primeiro de todos os Stratos, o Stratos que saiu lá na linha Vintage original em 1982. Notem que esse aqui é o Stratos das cores trocadas, né? Se a gente comparar um com o outro, esse aqui tem um colete vermelho, esse aqui tem um colete azul. Na Filmation, o Stratos tinha um colete azul, apesar de na linha Vintage ter saído duas versões do Stratos. Aliás, esse Stratos aqui teve até um reviewzinho recente. Vou convidar vocês aí, vou deixar o card aqui para vocês acompanharem e ver como é que é essa figura. Uma coisa que é interessante a gente notar, que o Stratos aqui, ele tem um corpo mais humano do que esse, né? Esse é o que eu sempre falo, que é simiesco, né? Tem os braços compridos, as pernas curtas. Esse aqui é mais proporcional, inclusive até porque está reutilizando bases do esqueleto, né? Então a gente vê aqui interessante, porque essa versão da animação é mais simples em termos de estética, mas igualmente legal. E agora aqui, figuras mais recentes do personagem, são figuras mais ou menos contemporâneas aqui, porque são todos da linha Motu Origins. A única diferença é que esses dois da ponta fazem referência à figura vintage e esse aqui faz referência ao personagem do desenho animado clássico. Mas a gente vê aqui o quanto que eles são parecidos, o que eles têm de semelhante, de diferente. Obviamente esses dois aqui são mais parecidos porque tem a mesma paleta de cores aí, uma paleta mais próxima uma da outra. A única coisa que diferencia é a troca de cor de asas e colete, mas todos muito semelhantes. A gente nota aqui, inclusive, que aquilo que eu falei, que o Stratos é um dos personagens mais bem adaptados, transcritos lá para a animação, por mais que tenha sido simplificado, a sua essência, a sua aparência ficou muito próxima aí do que a gente tinha na figura vintage original. Tá muito parecido esses Stratos aí com o que tinha no brinquedo. Era um personagem bem legal e que foi muito bem adaptado. E agora aqui o comparativo com o Stratos Classics, para a gente ver aí o que eles têm de semelhante, muito parecidos mesmo também, mesma paleta de cores. Agora aqui nós temos um colete azul igual aqui, né, e asas vermelhas. A gente nota obviamente que o Classics é mais escuro, tem tons mais sóbrios aí do que esse aqui, que é mais clarinho, é um tom mais pálido, mas a gente vê exatamente, a gente bate o olho e sabe que é o Stratos
para qualquer um deles que a gente olhar. Então bem legal aí ver o comparativo, inclusive que o Origins aí Cartoon, ele não deve muito em tamanho aí para o Classics, né? Mais um pouquinho ele alcançava. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do Stratos Cartoon Collection da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figura que eu devo dizer tá super legal. Tá transcrevendo muito bem aí o que a gente tinha no desenho animado, tá muito parecido, parece saído da TV mesmo. Como eu normalmente falo desses personagens cartoon, eram os personagens que a gente queria quando era criança, né? Porque a gente via o desenho animado e queria um personagem igual do desenho. E a gente não sabia que nos Estados Unidos tinha saído primeiros bonecos e o desenho animado era uma adaptação daqueles bonecos. A gente queria personagens igualzinho que a gente via na TV. Demorou uns 40 anos, mas enfim, chegaram, né? Eles estão aqui, estão muito bem feitos, estão bem legais. Só tenho elogios aí a fazer a essa figura aqui. Tá transcrevendo muito bem o que a gente tinha na animação. Felizmente, essa wave em que veio Tila, Mandíbula, Stratos e Aquático, de certo modo ela ficou um pouco mais fácil de ser conseguida. Eu falo entre aspas, porque também não chegou para todo lado, não está no grande varejo nem nada. Algumas pessoas importaram, algumas lojas como a Coleciona trouxeram e elas disponibilizaram aí, colocaram à venda. Muita gente comprou e tem gente revendendo aí no e-commerce, dá para você achar no precinho. Esses Stratos aqui eu também achei num precinho super camarada. Se você der uma garimpada aí, vai conseguir encontrar. Vamos ver aí se as vindouras figuras, já tá saindo muita coisa, Cartoon lá também, tá saindo Hordak, tá saindo She-Ra, tá saindo Felina, Sanguessuga, Pavoroso, então muita coisa tá saindo aí. Vamos torcer para que esses novos personagens cheguem de uma forma um pouco mais fácil aqui pra gente também, porque essa coleção Cartoon tá matadora, tá muito legal. Com certeza os fãs de longa data de He-Man e os fãs especialmente do desenho animado estão curtindo demais fazer essa coleção aqui. Então a gente torce, vai ficar de dedos cruzados aí para que seja um pouco mais acessível para a gente, né? Vamos ver se algum importador aí ou a Coleciona mesmo, qualquer uma dessas lojas aí consegue trazer essas figuras para a gente não ter que todo esse desgaste de ter que importar e tudo mais, fora a quantia de taxas e tudo mais. Como eu normalmente falo, ser colecionador BR não é fácil não é verdade? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, as nossas novidades. Tem vídeo de figura de ação toda semana, toda sexta-feira aqui no nosso canal. Então, se você está nos conhecendo aqui por esse vídeo, seja bem-vindo novamente, dê uma passeada aqui pelo nosso canal, dê uma conferida no que a gente tem. Temos reviews de várias figuras de ação, de várias linhas e muitos de Mestres do Universo. Se você curte Motu, então você vai se achar em casa aqui no nosso canal, beleza? E além dessa inscrição, deixa um joinha aqui no vídeo, faça um comentário aqui, compartilhe com seus amigos que não conhecem o nosso canal ainda, para o nosso canal crescer cada vez mais, porque todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é legal, que esse conteúdo é relevante e que merece ser divulgado dentro da própria plataforma, ok? Então conto com a ajuda de vocês aí. Vou ficando por aqui, agradecendo quem pôde nos assistir até esse momento do vídeo e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!